Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Mari. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando, que é sobre a fotossíntese. Tá bom? E a gente vai entender um pouquinho como acontece dentro da célula, o que é esse pigmento, a clorofila, que faz com que a planta absorva a luz do sol, para então fazer esse processo. Então a gente vai entender aqui um pouquinho, né? Mamãe tá dando aula. Tá bom? Mamãe tá dando aula. Toma o café? Não. Então aqui, meus amores, eu trouxe aqui pra vocês verem, tá? Tá até em fórmula. Essa aqui é a fórmula da fotossíntese, tá vendo? CO2 mais H2O, luz, clorofila, glicose mais O2. Tá bom? A mamãe, pai, papai, então a planta, né, ela vai utilizar aí, ó, o gás carbônico, a água, e através da luz, né, a clorofila, então ela vai liberar aí glicose, vai produzir glicose e oxigênio, tá, que é o O2, tá bom, meus amores? Então aqui a gente tem a planta, tá vendo aqui? A gente tem a raiz da planta aqui, ó. Então a planta, ela vai absorver os sais minerais, mais a água. Então, né, vai ser levado, né, para o restante das plantas, esses componentes, por meio de vasos, né? A gente tem o xilema, tá bom? Então o xilema vai pegar esses componentes que são extraídos então pelas raízes e vai levar para o restante da planta. Tá bom, meus amores? Já a gente tem aqui a copa da árvore, a gente tem aqui o sol do lado. quero lava. E aí a gente tem essa copa aí, tá, meus amores? As folhas têm uma coloração verde, né? Então é esse pigmento aí que vai dar, vamos dizer assim, vai dar o poder, né, a planta de absorver essa luz do sol, tá bom? Então a planta, ela vai absorver a luz do sol, vai produzir, vai também absorver CO2. Pronto. Ela então, tendo a luz do sol, o CO2, a água e os sais minerais, o que é que a planta vai fazer, né? A planta, ela vai produzir o seu próprio alimento, né? Que muitas vezes as pessoas acham que o alimento da planta é luz, água e terra. Não. A planta, ela se utiliza desses componentes para fabricar o seu próprio alimento, que é a glicose. Então ela vai utilizar a luz do sol, o CO2, a água e os sais minerais que ela absorveu. Então ela vai produzir a glicose. Nesse processo de produzir a glicose, a planta, ela vai liberar oxigênio, tá bom? Vai produzir aí oxigênio. Pronto. Eu já falei muito sobre isso aqui pra vocês, né? Quando a gente fala sobre cadeia alimentar. Então, assim, a gente sempre vai ter a planta como produtor, tá bom? Porque eles são seres autótrofos, eles são produtores do seu próprio alimento, certo? Nós somos heterótrofos, nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Então, nós precisamos nos alimentar dos autótrofos para que a gente consiga, então, né? Então aqui a fórmula, aqui tá vendo? C6H12O6, aqui é a fórmula da glicose, que é o que nós precisamos aí para a planta, né? E o que o que é que nós liberamos que a planta utiliza CO2, tá bom? A planta utiliza o CO2 no processo aí da fotossíntese. Meus amores, essa aqui é a estrutura de uma célula vegetal, tá? Uma célula das plantas, tá bom? Onde a gente tem aqui, ó, vocês observarem, né, a estrutura de uma célula vegetal, ela é diferente da animal. Ela é uma célula, ela é quadrada, tem a forma quadrada. Ela tem uma camada, a gente sabe que a célula, a gente tem três partes aí, né? A gente tem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá? Aí a gente tem essa membrana plasmática e ela é revestida, tá, por uma proteção aí, tem uma proteção que é a parede celular, que é feita de celulose, tá bom? Então essa parede celular que envolve aí, para deixar a planta mais rígida, para ajudar que ela não perca água,
tá? Aí dentro do citoplasma a gente tem as organelas, tá vendo? Essas organelas aqui tem o retículo endoplasmático liso, rugoso, a gente vai ter aí as vesículas, a gente vai ter o complexo de Golgi, a gente vai ter a mitocôndria, que vamos dizer que é a usina da célula, enfim. O vacúolo digestivo, peroxissona. E a gente vai ter algo que a gente vai chamar aí de cloroplasto, que é isso. Esse negocinho verde aqui, tá bom? É um cloroplasto, é uma organela. É dentro dessa organela que a planta ela vai ter o que ela precisa para ajudar aí no processo da fotossíntese, certo? Então, assim, os cloroplastos parecem moedinhas, como se fossem moedas verdes amontoadas, uma em cima da outra, tá bom? Então, o que acontece, meus amores? A folha, né? A gente tem aqui a folha. Abrindo a folha, a gente vai conseguir ver essa célula aí, tá bom? Aí dentro da célula a gente tem aqui, ó, o cloroplasto, tá vendo como é? Pronto, é dentro desse cloroplasto aqui que a gente vai encontrar aí essa pigmentação, esse pigmento verde, tá bom? Então essa aqui é a estrutura de um cloroplasto. Observem aqui onde a gente tem DNA, a gente tem o estroma, tá vendo? O grano, tilacóide, a membrana interna e externa. E aqui dentro é que a gente vai encontrar aqui dentro do tilacóide essa clorofila, tá? Essas aqui são as moléculas da clorofila aqui, onde há a pigmentação. Deixa eu brincar, não tem nada não. Não tem nada dentro não. Então são as etapas da fotossíntese. A gente tem a etapa 1, que é a fotoquímica, tá bom? Que acontece aí na presença da luz, viu? Vai ocorrer na presença da luz, onde essa planta ela vai absorver luz e água e ela vai liberar oxigênio, tá bom? Mas ela vai liberar também ATP, NADPH e NADP. Vocês vão estudar isso só lá no ensino médio, né? Mas o que acontece? Isso aí aí é energia. A planta está liberando energia para a próxima fase, tá bom? Então ela vai precisar de energia, ela produz energia porque ela vai utilizar na próxima fase. Então na primeira fase ela vai liberar o que, ó? Na primeira fase a planta ela utilizou luz e água e ela produziu o que? O oxigênio. E também aí ele, ó, liberou energia para ela utilizar na próxima fase aí, que é a fase química, onde ela vai produzir, né? Onde ela vai produzir, aí que vai acontecer já no estroma, que é a parte do cloroplasto, e onde ela vai produzir aí, ó, glicose, tá? Ela vai levar a glicose. Eu não vou explicar para vocês esse processo porque assim ele é mais complexo, é para ensino médio, tá bom? Aqui é explicando a energia, né? A fórmula da energia. Então isso vocês vão aprender lá no ensino médio. Então, eventos da fotossíntese. Então a gente tem aqui, ó, a fase fotoquímica. Por um instante pensei que não estava gravando, por isso que eu parei, viu, gente? Pensei que estava... A fase fotoquímica temos a absorção da luz solar pela clorofila, redução do aceptor de elétrons chamado NADPH, que passa a NADPH2, formação de ATP e liberação de O2, de oxigênio. Fotólise de H2O. E aí a gente tem a fase química, que é a síntese de glicose, ou seja, a produção de glicose. Toda vez que a gente vê síntese, significa produção, tá bom? Então, na fase fotoquímica, a gente vai ter aí, ó, a liberação de oxigênio. E na fase 2 é que a gente vai alcançar o objetivo da planta, que é a produção do próprio alimento, tá? Produção de glicose.
Lá. Lá, 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 lá. Essa aqui é uma musiquinha da fotossíntese que nos ajuda, né, até a memorizar. Então é assim, né, na madrugada não rola nada. Precisa luz para começar. Nos tilecoides a fase clara, gera ATP e dá de pH. A luz que chega quebra a água e o O2 vai liberar. Libera elétrons e energia para a fase escura utilizar. Mas essa fase clara é só preparação, porque é lá no estroma que rola a reprodução. O CO2 do ar, ele pode fixar. Para isso acontecer, então agora eu vou cantar. Então só para vocês, ajudarem vocês aí a memorizar, tá bom, meus amores? A luz que chega quebra água e o O2 vai liberar. Libera elétrons e energia para a fase escura utilizar. É mole pra caramba aprender com o pancadão. O O2 vem lá da água, não é do CO2 não. A água doa elétrons e a energia vem da luz. E lá dentro do estroma que o carbono se produz. Então, meus amores, essa aí é a fase clara e escura. A gente não vai aprofundar mais, porque é uma parte química e química mesmo. Parte química vocês só vão ver no ensino médio. Mas só para que vocês venham entender, né, que a fotossíntese ela acontece em dois processos, em duas fases, né? Tem dois ciclos, que a gente chama de fase clara e fase escura. Ou também de fase, que é a fotoquímica e a fase química. Então, na primeira fase, na primeira fase, que é a fase clara, ocorre aí na presença da luz, viu? E vai ser liberado o oxigênio. Somente na segunda fase é que a gente vai ter aí a liberação, a produção da glicose, do nosso produto final. Aí, tá bom? E essa fase química aí, ela não vai acontecer na presença da luz, tá, meus amores? Não vai acontecer. A segunda fase aí, tá? É a fase química, tá? Que muitos chamam até de fase clara e fase escura da fotossíntese, tá bom? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição de vocês, tá? Nós já estamos, assim, chegando ao final dessa unidade, tá? Então, assim, estamos aí nos últimos instantes. A gente vai ter que revisar bastante, viu? Então, assim, eu peço que vocês estudem, anotem, questionem, né? Porque as avaliações estão vindo aí. E vocês precisam de nota. A gente já tá aí ó, chegando ao final da segunda unidade, né? Chegando já ao final do ano. E a gente passou por tempos difíceis e a gente tem que recuperar esse tempo perdido, né? Porque o nosso desejo, nosso objetivo não é apenas notas, mas que vocês consigam compreender aquilo que a gente está passando, né?